Bom dia, turma! Dia 22 de janeiro, 8 horas e 5 minutos. E cá estamos fazendo a nossa live diária. Bom dia, Rafael. Bom dia, quem mais está entrando aqui? Bom dia, Léo. Já vou te mandar o convite, Léo, tá bom? Já vou te mandar o convite. Bom dia, Tharise. Bom dia ao Celso, a Gabriela, doutora Lidiane, lá do Rio Grande do Sul. Bom dia, Daniela. Bom dia, Marcelo Laurindo, doutora Saira. Bom dia, Anne. O Léo tá por aqui, já vou te chamar, Léo. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Altair. Bom dia, Tharise. Deixa eu mandar o convite aqui. Bom dia, Cristiane. Bom dia, ao Leandro. Deixa eu mandar aqui o convite para o meu amigo Léo, que vai fazer a live. Tá aqui, doutor Bom dia, Leo, Cris. Léo Ventura, doutor Sou Leonardo eu. Ventura. Sou Bom eu. dia, doutor. Bom dia, meu caro. Para quem conhece o Léo e para quem não conhece o Léo, quem é o doutor Leonardo Ventura? Bom dia a todos, pessoal. Um prazer estar aqui antes de mais nada. Eu sou Leonardo Ventura, eu sou advogado tributarista, professor, mentor na área tributária, atuo na área tributária já há 25 anos. Fui sócio de escritório grande do Tosini Freire, Big Law, atuei na Deloitte, firma internacional de auditoria. Então, assim, sou professor da FGV, do IBMEC, de alguns lugares, e tenho já há 6, 7 anos o meu escritório, né, junto com meu sócio Caio, que também é do grupo já há muito tempo, atuando principalmente na área tributária. Para além disso, na vida pessoal, eu sou marido da Ana, o pai da Alice, o padrasto do Pedro, sou guitarrista, enfim, tem algumas vertentes na vida. Guitarrista, essa eu não imaginava que você era, não, cara. Sou, cara, tenho 25 instrumentos musicais, assim, é o meu ponto assim, desopilar, vamos dizer assim, né, desse mundo e tal. Aí eu componho, tenho músicas, tenho disco gravado, tenho tudo isso. Esse é Ou o seja, Leonardo em suma. é o teu ponto de fuga, né? Cara, assim, isso é importante, né? Eu acho que todo mundo, assim, tem que ter o seu lado um pouquinho fora, né? Seja, sei lá, jogar tênis, jogar futebol. Comigo sempre foi a música. A música sempre foi um catalisador para mim. Essa casa aqui é espalhada, hoje eu estou em casa, acabei não indo para o escritório. Essa casa aqui é espalhada em instrumento musical, assim, é um barato, é um barato. Muito bom. Ô, Léo, nós vivemos um período de reforma tributária, né? E Exato. automaticamente grandes oportunidades aos advogados, né? Fala um pouquinho dessas oportunidades aos advogados nesse período aí de reforma tributária. Vamos lá, gente. O que que acontece, professor? Assim, antes de mais nada, assim, de fato, a área tributária está passando uma fase de zerar o game. Assim, a gente está zerando o jogo e eu costumo, nas aulas, enfim, eu sempre busco passar isso para os alunos e para todo mundo. A reforma tributária, ela é muito mais do que apenas uma mudança de forma de calcular tributo, alguma coisa do gênero. De fato, a gente está mudando a forma de fazer negócio no Brasil. Assim, implementando um sistema ao longo dos próximos 7 anos que vai ser muito mais simples em alguma medida, mas ao mesmo tempo ele zera, ele reinicia a vida de empresas, reinicia a vida dos próprios empresários, né, com essa história toda de tributação de dividendos que a gente tem visto no jornal. Então, assim, é um período de ouro, eu diria, na área tributária, para que qualquer pessoa, né, nós advogados, de modo geral, mesmo que não sejamos da área tributária originalmente, assim, tem oportunidades absurdas ao longo desses 7 anos. Toda empresa, seja uma empresinha do Simples Nacional, seja uma empresinha do lucro presumido ou do lucro real, qualquer empresa, ela vai ter que rever o seu planejamento tributário, rever a sua vida, e não é só como eu calculo, rever preço, a tua estrutura de preço de venda, o teu custo de compra, renegociar contratos. Eu dou exemplos bobos, assim, assim, a gente, no nosso escritório de advocacia, advogado tem mania de dar preço com tributo por dentro, né? Qual é o seu preço? 10 mil. Ah, agora, assim, se eu estou num contrato de longo prazo, eu posso ter uma variação de tributação, sei lá, de mais de 10%, que impacta fortemente na minha margem. Então, assim,
até nós mesmos, advogados, consultores, vamos ter que voltar para a prancheta. E assim, se é um desafio, ao mesmo tempo é aquela história do vender lenço, assim, a gente tem uma oportunidade de ouro para ganhar dinheiro, ainda que você não seja da área tributária. Porque assim, Digamos que eu estou começando a advocacia agora, acabei de pegar minha carteira da OAB, estou meio perdido no tempo, estou participando por essa live e vejo o Dr. Léo Ventura falar da oportunidade. Por onde eu começo? vamos lá. Eu acho que tem dois bons caminhos, tá? O primeiro caminho, para nós advogados, eu acho que é um caminho mais célere, né? Que é a história da parceria. Assim, no próprio grupo mesmo, a gente tem pessoas excelentes, nós mesmo, eu, meu sócio Carlos, assim, para acoplar e com estruturas para acoplar o tributário a outros escritórios. Então, assim, todo mundo tem o seu cliente na área tributária, ou nas suas respectivas áreas, trabalhista, civil, o que for. Então, assim, um caminho muito interessante que dá velocidade, né, escala, rapidez para entrar é a parceria. Mas, para além disso, como eu falei, Cris, assim, o jogo zerou. E tem muito profissional que está nessa área há muito tempo, como eu mesmo, que se não correr atrás, se não estudar, se não se esforçar, vai ficar para trás. Então, assim, mesmo para aqueles entrantes que estão entrando agora, Deve ser uma mudança, de fato, muito. Como é que vamos achar o termo, né, dessa mudança? Como você falou bem, né? Zerou o jogo, começou tudo de novo. zerou. Tem que estudar muito para entender o que está acontecendo, não só entender, mas poder fazer um bom diagnóstico, vender, né, entre aspas, isso bem feito para os clientes, né? É isso, Cris. Assim, todo mundo, como eu falei, da empresinha mais simples à empresa mais complexa, todo mundo vai precisar voltar para a mesa e, às vezes, o 10% de aumento de tributo que tiver, ou não aproveitar a oportunidade de um determinado crédito, isso vai ser, às vezes, a determinante da viabilidade ou não de um negócio. Então, assim, então é muito interessante. E ao Ah, mesmo então, tempo, Cris, assim, só para aproveitar o espaço, assim, não é assim física quântica em português, claro, sabe? Para aqueles mesmos, assim, o tributário sempre tem aquela visão, né? O tributário é um bicho esquisito dentro do direito, porque tem contabilidade, porque tem números, mas ao mesmo tempo, assim, é uma área que dá para você entrar assim, dá para entender coisas. Essa modificação toda que a gente está passando agora, ela simplifica em alguma medida. Então, assim, há também espaço para você, enquanto profissional, virar um especialista, sim, no tributário. Claro, procurando as conexões certas, entendendo as coisas da forma clara, mas é por aí. todo advogado tem uma oportunidade tributária no escritório, não é correto falar isso? Sim, sem sombra de dúvida. Inclusive dentro do seu próprio escritório. Aquela história não só de olhar para o terreno do teu cliente, aquilo que você pode ajudar para o teu cliente, mas até dentro do seu próprio escritório. Todo mundo tem. Pode ser a empresinha do Simples, pode ser a pessoa física que é sócio de uma empresa e que não pagava imposto de renda, por exemplo, sobre seus dividendos, e agora vai passar a pagar. Tem estruturas, você pode montar holding, você tem mil e uma formas de planejar isso para mitigar, para diminuir essa carga tributária. Então, assim, tem muita, muita, muita oportunidade. Ó, a Sara falou que esse começo é exatamente o caso dela. Teve uma outra colega advogada aqui que disse a mesma coisa, a Ana Estela. Eu disse eu na vida. Então, começar pelo tributário, qual seria o primeiro passo para começar no tributário? Vamos lá, Cris. Assim, eu acho que a gente está. E assim, eu falo isso com a experiência de um cara que dá aula há 15 anos em Não, olha, instituições tradicionais. aliás, pessoal, Fala. aqui abaixo está o Instagram do Léo. Ele tem mais de 10 mil alunos. Então, siga o Instagram do Léo. Então, se você tem uma oportunidade tributária no seu escritório, se você quer advogar no tributário, ou você é advogado, tem uma lista de clientes, não sabe nem quais são essas oportunidades, sigam o Léo, se conectem com o Léo, que com certeza tem oportunidade aí. Então, por onde eu começo? Vamos lá, de uma forma bem simples, direta e objetiva. Assim, primeiro, assim, você precisa entender, assim, falando como eu estava falando, assim, eu sou professor de instituições muito grandes, mas sendo muito pragmático, e eu acho que isso, eu acho que você concorda com isso, Cris. Acho que o conhecimento hoje, a gestão de conhecimento mudou. Às vezes, muito mais do que uma pós-graduação mega complexa e detalhada aí, um ano, a gente não tem mais tempo para correr buscando informações mais gerais. Então, assim, um ponto Peraí, muito você importante. você falou algo importante. A gestão do conhecimento mudou absurdamente. Essa semana eu conversei com um colega que acabou de se formar, ele falou: olha, eu não sei se eu invisto em mentoria ou se eu vou fazer uma pós-graduação. Falei, pô, é legal você fazer uma pós, é muito bom.
Mas eu, no lugar dele, eu ia para uma mentoria, para um acelerador de resultado, né? Essa gestão do conhecimento hoje mudou muito também, né, Léo? É exatamente isso que eu penso, Cris. Assim, e estou falando, eu continuo dando aula nessas instituições, é um conhecimento relevantíssimo, sim, mas assim, hoje eu acho que eu mesmo, se eu estivesse começando agora, eu ia buscar o conhecimento prático, conhecimento que dá dinheiro. Eu costumo brincar até nas próprias aulas falando, gente, você não está aqui numa segunda-feira à noite, numa terça-feira à noite, estudando para saber teoria. Então, assim, eu tento sempre passar dentro das aulas, o que eu faço no meu escritório, sabe? Mas, assim, não é uma tônica isso, sabe? Não é todo mundo que age desse mesmo jeito. Então, assim, dentro de um programa desse, como uma mentoria, dentro de um programa desse de aceleração, como você falou, você está direto, como eu faço com você, né? Como eu estou aqui, sabe? A gente tem que Assim, buscar, é tão rico você participar de um grupo, de uma comunidade, sem né? dúvida. Como os 50 colegas que estão aqui na live agora de manhã, a gente poder, olha, eu estou fazendo isso, estou tendo esse resultado, não vai para lá, vai para cá. Essa prática de esse é, é, a teoria ela é a base, né? Mas a prática, É o mundo real, né, Cris? É o mundo real, cara. Então, assim, e aí até fazendo já uma ponte, por exemplo, no G10. Eu entrei tem 2 meses, mas, sabe, eu já tô nele em alguma medida pelo Caio, meu sócio que está aí na live, né? E a gente já está participando em alguma medida há muito tempo. Eu vou nos seus eventos há muito tempo. E, assim, qualidade da troca com um grupo de pessoas que está vivendo o seu problema por perspectivas diferentes é sensacional. Então, na própria área tributária também é isso. Quando você entra num grupo desse e começa a trocar com um profissional mais experiente, como é o teu caso dentro do grupo, que tem uma visão de negócio diferente de todos, e assim, e vai tendo essa troca da prática, do dia a dia, isso é sensacional. Então, assim, levando de volta para o tributário, isso eu acho que é o mais importante, é procurar pessoas, tá? E aí, que consigam te levar, acelerar o teu passo para entrar no jogo real. Não no jogo só da teoria, mas te dizer, olha, vai por ali. Como você faz mesmo? Ah, vê esse livro, estuda aqui, eu faria aquilo. Cara, eu tenho uma dúvida, ó, faz isso assim, o que que você acha, tal. Então, assim, isso também funciona para o assim, técnico. a teoria é muito, a gente costuma dizer, né? Existe uma velha advocacia e uma nova advocacia. A velha advocacia é importante, todos nós viemos dela e é importante nós Claro. a gente manter essa velha advocacia dentro da gente, que é a advocacia técnica, ser um bom advogado técnico, sabe, ter o conhecimento mesmo. Só que só o conhecimento hoje, Léo, ele não te leva mais a lugar algum, né? Você precisa Nenhum. somar esse conhecimento técnico a novas habilidades, a marketing, a gestão, a vendas, a inteligência artificial, entender de negócios, saber construir relacionamentos, né? Ainda mais no tributário, porque um bom tributarista técnico que não tem relacionamento com empresas, com empresários, fica Não vai difícil de para frente. sobreviver, né? É exatamente isso. Na verdade, assim, sempre é e sempre será sobre pessoas. Não adianta. É como você se conecta com essas pessoas. Assim, você é um consultor de confiança, um trusted advisor, naquela expressão. Então, assim, a pessoa tem que confiar em você na física, para ela confiar em você na pessoa jurídica. Ela tem que ter empatia contigo, ela tem que gostar de você. E tudo isso, em alguma medida, assim, a gente tenta passar nessas aulas. Por quê? Assim, a gente tem experiência em Big Law, de escritórios muito grandes. Eu e o Caio, quando eu falo aqui, eu falo também pelo meu sócio, o Caio Henrique, que está aí na linha. Cara, é passar o mundo real, sabe? Aquela experiência. Ah, eu dei com a cara na porta aqui. Porque eu também erro, eu também errei pra caramba ao longo dessa carreira e continuo buscando aprendizado. Então, no grupo é exatamente para isso, é para trocar. E é fantástico a quantidade. Aliás, quem não é do G10 ainda, que está no grupo, gente aqui entrou na live, procura se informar, porque assim, para todos os níveis de experiência, só o ambiente, as trocas, é um negócio sensacional. Então, assim, são lugares que você precisa estar com pessoas que te passem perspectivas diferentes, que te passem visão diferente. E no tributário eu acho que é isso, assim, voltando para a tua pergunta, assim, a gente precisa estar em ambientes, as pessoas que querem aproveitar essa onda precisam quanto antes entrar em ambientes desses para buscar informação, buscar aquela história, como eu vou vender, em quem eu vou chegar, quais são as oportunidades, como é que eu vendo esse bicho chamado reforma tributária aí, que todo mundo está falando no jornal, está dizendo que tem muitos mecanismos. Então, é basicamente isso, Cris. Vamos Assim. lá.
A Sara está falando aqui que ela esteve no evento e se conectou com vários tributaristas para fazer parceria. Sara, sim, você está no nosso ecossistema, né? A Sara é aluna da mentoria. E aqui nós temos, né, Léo, um princípio básico que nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, né? Sim, A exatamente. gente se ajuda, a gente se apoia, um descobre uma teoria, compartilha a teoria com o outro, né? Concorrência no andar de baixo, né? Léo, então o primeiro Exatamente. passo é pegar a lei da reforma tributária e estudar a lei. Dá uma passada de olho, assim, gente, já tem livros muito bons sobre o tema, tá, gente? Tem um, por exemplo, o Manual de Reforma Tributária da Thaís Xingai, que é um livro pequenininho, e do Breno Vasconcelos, que é um belo começo, tá, gente? Como é que Assim, chama o nome? Manual da Reforma Tributária, Aí eu vou ler ele. do Breno Vasconcelos e da Thaís Xingai. Por que que ele é legal? Porque ele tem, sei lá, 200 e poucas folhas, ele é profundo na medida certa, mas ele te dá perspectiva. Por que que o Brasil mudou? O que que o Brasil procurou? Por que que o Brasil procurou fazer essa implementação do IVA e como ele funciona nas bases gerais? Então é um belíssimo começo, tá? Tem Na tua vários opinião, outros. na tua opinião, foi um avanço? Foi, cara. Foi sim, foi sim. Na verdade, assim, foi a reforma possível, né? Fez-se o que era possível. O ideal seria. Hoje a gente vai ter, né? E aí, botando todo mundo na mesma página, o tal do IVA dual. Eu vou ter um imposto federal, né? E um imposto sobre o consumo estadual barra municipal. Esse federal vai substituir o PIS e a COFINS, o estadual vai substituir ICMS e ISS. Tá? Qual é o ponto aqui que eu acho que a gente poderia ter andado melhor? Poderíamos ter um IVA só nacional, que simplificaria muito a vida. Tá? Mas, assim, hoje, o tributarista que está aqui vendo a gente sabe, eu tenho, só nessa troca, eu vou tirar 27 regulamentos de ICMS, leis estaduais de ICMS. Eu vou tirar 5.600 leis municipais de ISS. E vou substituir isso, grosso modo, por duas leis nacionais. Então, só essa simplificação legislativa é um baita de um avanço. Sabe? É um baita de um avanço. Caio, a gente atende ao longo da carreira clientes grandes, muito grandes, assim, empresas de varejo. Hoje a gente está com um outro perfil de cliente também, mas é, a área tributária de uma empresa como a Vale tem mais de 100 pessoas, cento e tantas pessoas, 200 pessoas. É um negócio que não faz sentido. Não faz sentido. E era muitas vezes para você saber assim, o que que a lei de Quixeramobim diz sobre o ISS, não sei o que. E aí você tinha mudanças de um município para o outro. Com a reforma, ao longo desses 7 anos que a gente vai ter de transição, isso vai ao final acabar. Claro, tem desafios, tem um monte de desafios, sabe? Tem um monte de coisa que vai mudar e que vai precisar de um cuidado ou outro. Mas é um baita de um avanço, Cris. Um baita de um avanço. Tem uma colega advogada que pediu o nome do livro de novo, você pode repeti-lo? Sim, Manual da Reforma Tributária, do Breno Vasconcelos e da Thaís Xingai. Pessoal, até aproveitando, assim, independente de qualquer coisa, tá aí o @Léo Ventura. Assim, eu costumo brincar nas aulas e vale claro para cá. Assim, minha aula tem garantia e o meu bate-papo também tem garantia, que não é aula, muito pelo contrário. Mas, cara, qualquer dúvida que vocês tiverem, fica à vontade para me chamar. Assim, eu dou aula não é por grana, não é. Cara, eu faço isso porque eu adoro, é propósito, Ser sabe? professor é um grande prazer, né? É, Compartilhar, conversar, né? é sensacional. É assim, eu faço isso, eu dou um jeito de ter tempo para fazer isso ainda, porque assim, para mim é um baita prazer. Eu dei aula segunda e terça-feira na Fundação à noite. Eu tô com as crianças em casa, que férias, é parar, é entrar na. Mas assim, você entra e começa a conversar com pessoas, e você conhece gente do Brasil inteiro, e te ajuda no dia a dia, e você sempre aprende uma Porque coisa quando nova. você compartilha, você tá aprendendo muito mais quando você está ensinando, né, Léo? Sem dúvida. E sempre tem alguém que sabe uma coisa que você não sabe. Eu posso estar dando aquela aula há 10 anos, Cris, aí vai ter uma pessoa que vai falar assim, então, professor, na minha empresa eu estou com a situação assim, assim, assado, o que que você acha? Eu falei, rapaz, nunca vi isso na minha vida. Vamos junto. E você vai criando repertório. Eu acho que a vida também é sobre isso, né? A gente criar É. repertório nas várias áreas que a gente tem. Que Eu horas adoro começam as isso. lives? Sempre às 8 horas. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua opinião hoje, vamos levar para essa velha e nova advocacia aqui, pra esse equilíbrio. Na tua opinião hoje, qual é o principal erro do advogado? Na tua Vamos, experiência?
Vamos Onde o lá. advogado erra hoje? Cara, assim, a gente está numa área o direito, que ele está numa fase de modificação, de mudança absurda. Já estava assim nos últimos anos. A gente está no meio de um curso de mudança e ainda tem muita coisa para mudar. Por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, que vocês trazem muito na mentoria, né, Cris? E a história da IA. Quanto a IA está acelerando a gestão e obtenção de conhecimento, consequentemente, a abordagem que o advogado tem que ter no trabalho dele. A gente nunca vai ser, desculpa, substituído, a gente nunca vai ser substituído pela IA, mas sim a nossa abordagem tem que mudar absurdamente. O advogado vai virar sempre aquele cara mais estratégico agora. Por exemplo, você não precisa mais de uma pessoa dentro do teu escritório para fazer pesquisa, como era no nosso tempo lá atrás. Ah, pesquisa aí na Lex. Pô, eu sou da velha guarda. Pesquisa lá na Lex e acha assim o Nas que revistas tem dos na tribunais. vista dos tribunais, RT. Aí você contratava um estagiário para abrir o diário oficial e olhar ali. Isso não existe mais. Como não existe várias outras coisas assim. Essa gestão do conhecimento ela está acelerando de uma forma muito rápida. E até dando um meu testemunho, até por isso que eu acompanho a mentoria já há 2 anos, né? Por conta da entrada do Caio, e pô, eu sou amigo da Renata Belin de muito tempo, que é do grupo também há muito tempo. E assim, eu tô para entrar no grupo há muito tempo, justamente por isso, porque assim, eu estou há 2 meses e o ambiente, o que você escuta do que as pessoas estão fazendo, as trocas, a gente sempre tem alguém para ensinar coisas para você. A postura humilde na vida é que te leva para frente, olhar, entender. Então, assim, eu acho que o grande erro do advogado hoje, respondendo objetivamente, Cris, é assim, você precisa entender as dinâmicas do mercado. Se você se fechar no seu casulo, por melhor que você esteja hoje, putz, eu tenho ótimos clientes, se fosse o caso, ó, eu tô rico, mas, cara, o mercado está fazendo isso. Uma coisa que você fala mesmo, o dinheiro nos próximos anos vai trocar de mão muito mais rapidamente. E quem ficar parado nisso, dança, dança. Não é só a grana, mas é o conhecimento, os clientes, o acesso à informação. Então não dá para você ficar parado nessa velha advocacia. Não dá. Não estudar as tendências, não tá se adaptado à tecnologia, né? Isso aí é um erro absurdo para o Exato. advogado hoje, né? Tem Exato. advogado que, até essa altura do campeonato, para 2026, agora não vou falar mais que, a gente não pode falar mais que IA é tendência, IA é uma Não, realidade, né? Faz parte do dia a dia. Mas tem uma boa parcela dos advogados ainda não tem nenhum tipo de sistema de tecnologia, de não inteligência tem artificial no como. escritório. A Elaine diz aqui, ó, tive a honra de conhecer o Léo quando ainda era estagiária, aprendi muito com ele, né? A Elaine é maravilhosa. A Elaine era da nossa equipe, era eu, a Renata Belim e a Elaine no Gaia, né, no escritório que a gente trabalhou. E, enfim, a Elaine é sensacional. Ela Elaine é é a ótima. esposa do Pedro, eu não sei se eles sabem, mas a gente vai Sim. lá a gente vai lá na casa deles, né, comer Já bacalhau. tá, já tá tudo certo. É isso. Estaremos Só lá. a gente só não avisou ela ainda, né? Exatamente. Mas a gente vai chegar lá, né? Como é que você vê o futuro da advocacia, Léo? Assim, de novo, é exatamente isso. Assim, o futuro da advocacia eu acho que é extremamente promissor. A gente continua, quem fala, poxa, o mercado vai estar mais difícil, é porque assim, não está enxergando os próprios movimentos no mercado. Assim, é, de novo, primeiro, a parte toda de redes sociais, que já é uma realidade há muito tempo, mas assim, não tem como estar fora. Então, o acesso ao teu cliente, ele foi socializado. Antes você tinha que marcar em ambientes bons, claro que isso continua sendo necessário, mas em eventos, em não sei o quê. Hoje você, de dentro da sua casa, com a audiência que você criou, você consegue acessar pessoas de uma forma muito enfática. Então, assim, o futuro da advocacia passa por esse reperfilamento. Assim, Ó, olha o que a gente está fazendo aqui. Todo dia, às 8 horas da manhã, tem live, 50, 60, 70 pessoas, vamos por 50, né? De segunda a sábado. São 6 dias. São 300 pessoas, basicamente, que passam por aqui, 300 pontos de conexão que passam por aqui, que são oportunidades. Então, o advogado tem um aparelho como esse na mão, que ele pode todo dia abrir, falar com 5, com 10, com 30, 40, com 50, que ele pode conversar, apresentar as ideias deles, a experiência, como é que ele enxerga, que ele pode ter essa troca, né? Esse aprendizado, ele entrega, ele recebe.
Cara, não usar tecnologia hoje é um tiro no pé absurdo. Exatamente. É uma bobagem, uma burrice. E assim, o ponto é, por menor audiência que você tenha, as pessoas estão sempre te olhando. Sabe? Sempre te olhando. Então, assim, eu passei recentemente a postar vídeo. Assim, uma coisa que eu não fazia, e agora eu tô fazendo, vou fazer isso, estou fazendo isso de uma forma mais enfática. É incrível como só essa, eu brinco, a sacudida na roseira, fazer um negócio diferente para o teu público, para as pessoas que te conhecem, o como isso traz resultados. Então começa um amigo seu que não fala com você há muito tempo, fala, pô, cara, então, eu tô morando na França há 5 anos e não fiz a minha comunicação de saída definitiva. Como é que eu faço para ajustar minha vida tributária? Aí vai o outro, eu tenho uma empresinha no Simples, mudou aqui a, não sei o quê. Então, assim, gente, todos nós temos uma audiência inata, seja 50 pessoas, 1.000, 2.000, 100.000, 600. Usem e trabalhem com isso. Assim. O futuro da advocacia ele passa justamente por isso. Sair da concha. Todo mundo tem que ir para a rua no sentido mais fácil que a gente tem hoje, que é via rede social. Dois, essa história da TV, o mercado, que eu pego da pergunta anterior, cara, você tem que estar em ambientes que te tragam perspectivas diferentes. Porque, ó, uma Entender? coisa é tá sozinho, você tá enxergando. Se tô eu, mas o Léo, somos dois. Eu enxergo uma coisa, o Léo enxerga outra. Sim, Às vezes o Léo pode enxergar por um viés que eu não enxerguei, e aquilo pode abrir um caminho gigantesco. Se tá eu, o Léo e o Caio, pô, eu já tenho mais dois caras comigo, aumenta consideravelmente a minha probabilidade, a minha possibilidade de êxito. Imagina num grupo nosso, mais de 200 colegas advogados. Ontem, exato. nós estávamos analisando os formulários que vocês responderam, e que nós iremos encaminhar para vocês nos próximos meses, nos próximos dias, cara, o formulário do Pedro Idace deu 50 páginas de oportunidades para ele, cara. 50 páginas. Sensacional. Imagina um grupo, pô. Se tá eu, o Caio e o Léo. Aí junta a Renata Belim. Aí vai Sim, juntando a Elaine. Cara, então assim, você não está exato. inserido no grupo hoje, que tem cada um enxergando um ponto, enxergando um caminho, né? Você perde muita oportunidade, muita chance de crescer, É, né? A Isabel diz aqui, ó. No início, a inteligência artificial para mim era chat GPT. Hoje estou fazendo automações e procedimentos do escritório. É a rotina, pessoal. Não tem é mais como, isso. né? É isso. E assim, no dia a dia é buscar o quanto mais você consegue passar para essas inteligências aquilo que tem de realidade no teu escritório. Então, assim, a gente, no próprio grupo aí, de novo, fazendo, merchan do grupo, mas assim, é absolutamente genuíno, é um negócio que eu vejo. Assim, é, o que as pessoas usam com as suas realidades completamente diferentes. Um cara que é advogado de família, isso é outra coisa, assim, numa cidade interior, bem interiorzão, e o cara pega o Brasil inteiro por conta de acesso de rede social, por saber trabalhar bem com tráfego pago, por ter trabalhado a sua audiência, ainda que de forma orgânica ao longo do tempo. Então, assim, e você pega mais esse lance todo da IA e estrutura as tuas demandas de negócio cara, a velocidade, a produtividade que você cria dentro do teu escritório é uma coisa absurda. Então, assim, não dá para estar fora de um ecossistema desse, ouvindo as pessoas falarem, entendendo o que cada um está fazendo, tendo acesso. E agora vem É, aí, dentro do grupo, vem as aulas do desembargador Amaury de processo civil, vem as aulas do professor Alexandre de IA, tem bastante coisa aí. Ô, Léo, deixa eu te é. perguntar uma coisa. 3 ações que você vai fazer esse ano, 3 ações. Ó, eu vou melhorar meu Instagram, vou publicar um livro novo, vou lançar o podcast. 3 ações que você vai fazer esse ano que você acredita que vai trazer grande impacto aos seus negócios. Vamos lá. A primeira delas é intensificar essa questão da presença digital, tá? Eu era um cara que estava mais avesso a isso, não por conta de não querer fazer, mas muito aquela história de você estar com muitas atividades e deixando aquilo rodar. E acostumado com o movimento de que as coisas já têm, a gente já tem uma estrutura montada, as coisas já vão andando. Só que cada vez mais, assim, é imprescindível a história do abrir a câmera e falar. Sim, a gente tem uma quantidade absurda de conteúdo, tem um jeito de ser assim que é próximo, leve, tem uma visão de realidade. Você não pode ficar fechado de novo lá dentro como uma ostra e não dar informação. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem, a nossa perspectiva é aumentar
absurdamente a nossa presença digital. E fazer isso via os sócios. O Caio tem feito muito, eu vou fazer isso muito mais também esse ano. E passar informação, usar isso de forma multicanal também, cruzar informações, por exemplo, vídeos mais longos, como a gente tem falado no YouTube, TikTok para coisas mais velozes, Instagram como mecanismo de negócio efetivamente. Então, assim, a gente está lançando, né, eu e o Caio, meu sócio, a gente está lançando junto um podcast tratando desses temas de reforma, com esse linguajar, com esse jeito mais leve, não é a história do cara de vender a teoria. A teoria é um outro lugar, ela é importante, mas ela tem um outro momento para fazer, mas é de conscientização mesmo, de oportunidades e de Então, caminhos. a primeira coisa é ampliar a influência online. Isso, exatamente. Segunda ação que você vai fazer é o podcast. Não, isso está dentro lá Tá dentro da influência? tá Tá, dentro lá da influência. A tá. segunda ação é trabalhar mesmo como um mensageiro da reforma tributária. Assim, acho que a gente tá muito imbuído nisso, não só pela questão de gerar negócio, mas também pela questão de propósito. Tem muita gente que não tem a mínima ideia de que a reforma vai impactar a sua vida. Então, assim, a gente esse ano tá desenvolvendo. A gente trabalha com reforma tributária basicamente hoje com um produto de diagnóstico, que é um produto fechado, que a gente consegue levantar para cada empresa qual o impacto da reforma dela, e estimar o que vai mudar, até para antever coisas que ela precisa fazer ao longo desse ano para entrar em 2027 melhor. Porque assim, fala-se que a reforma tributária vai ficar lá 7 anos de transição. Mas ano que vem já é um ano-chave, em que a gente troca um pedaço muito importante, entra um pedaço muito importante de grana de tributos já em 2027. Então, assim, a gente tem trabalhado como, entre aspas, um mensageiro da reforma tributária, seja para criar conscientização na audiência, nos clientes, no público, seja também fazendo parcerias e indicando para os advogados Vamos como lá. a gente pode chegar. Primeiro, ampliar a influência online, Isso, ampliar os pontos de conexões, usar melhor esse poder da internet, né? isso, Aí uma colega aí atrás perguntou para mim o que eu indicaria. Pessoal, ampliar a influência, estar em mais redes, criar vários pontos de contato, né? Não depender apenas de um perfil do Instagram. Se a tua empresa depende do perfil do Instagram, você não tem uma empresa. Então, estar em vários pontos de contato, aumentar a influência, acho que é um caminho muito bom, Léo. E o segundo sim, ponto é se tornar cada vez concordo. mais aí um mensageiro da reforma tributária, né? Exatamente. Com conteúdos, Exato. com pílulas de conhecimento, compartilhando informação. Muito bom. Exato, exato. E assim, e focando nisso, assim, possibilitar, tanto logicamente para a gente na geração de negócio, mas também para qualquer advogado conseguir entrar na área tributária, porque tem espaço, todo mundo tem seu cliente e tem como chegar nesse cliente e gerar negócio. Com segurança, a gente consegue ajudar todo mundo a fazer isso de uma forma boa, segura, técnica e enfática. Tá? E assim, a terceira iniciativa que eu também estou fazendo com o Caio, né, a gente é parceiro já há 10 anos, sócio, embora ele tenha virado meu sócio há 4 anos, talvez, mas assim, ele é meu E o sócio, acho Caio que é desde atleta, né? O Caio é atletas. e ele é sensacional, cara disciplinado, sério, atleta, cara que, assim, sem sombra de dúvida, um dos meus melhores amigos, para além de ser um super profissional. Mas o que a gente está fazendo é a mentoria. A gente está montando uma mentoria que deve estar saindo agora no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, muito focada nisso. Como aproveitar oportunidades na reforma tributária. Claro, vai ter um conteúdo técnico, lógico, lógico, lógico. A gente ajudar as pessoas a entender a parte técnica da reforma, mas muito focada no como eu consigo ajudar o meu cliente a navegar nessa reforma e, logicamente, como eu consigo gerar negócios efetivos com a reforma. Até na própria pós-graduação de instituições como a FGV, IBMEC e tal, eu estou dando o curso de reforma tributária da FGV, específico, 20 horas e tal. E assim, você vê a quantidade de profissionais experientíssimos às vezes, tá, Cris? Experientíssimos.
mas que o cara não consegue entender aonde ele ganha dinheiro nessa história, onde ele vive. Assim, é porque aí tem um grande problema também, né? Tem uma galera que tem um livro que chama Crenças, de um autor chama Robert Dilts. Opa, Ele fala, tá, é, ele é um livro de programação neurolinguística, né? sim, Ele fala das instalações, vamos pode dizer assim, de chips, vamos pode dizer dessa forma, tá? sim, Chips que foram instalados na gente ao longo da vida inteira, e o brasileiro tem um chip muito grande que faturar, ganhar dinheiro, ficar rico é algo que não é bom. E o cara que se dá bem na vida no Brasil, né? O cara que faz dinheiro, algo errado ele fez, não é né? possível, né? Nós somos criados ouvindo que dinheiro é sujo, que dinheiro não é bom, né? Então acho que essa é uma crença limitante gigantesca para o brasileiro, né? Definitivo. O americano, quando ele vê um outro americano que tem sucesso, tem resultado, ele procura saber o que, que o cara fez, onde ele está aplicando, como é que ele está fazendo, ele tenta aprender com o cara, e o brasileiro tenta expurgar o cara como se fosse um, né? Então essa crença, o Léo, impede muito o advogado ter resultado, né? Sim, Essa síndrome do vira-lata, né? Impede demais o advogado. Né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E isso é um absurdo, né? E você traz uma mensagem aqui que dessa aprendizado constante, melhorar todos os dias. Tem um livro que chama Hábitos Atômicos, acho que na página 33 do livro ele fala exatamente sobre essa capacidade de você aprender todo dia algo novo. Quando o Léo está aqui, né, de uma forma muito humilde, quando o Léo está aqui, como todos estão passando aqui, de uma forma muito humilde, compartilhando, falando, entregando a nossa experiência, se você pegar 1% de cada camarada desse, você vai melhorar muito. é sensacional. É exatamente isso, Cris. E assim, só aproveitando o teu gancho, e não tem problema nenhum em ganhar dinheiro, é muito pelo contrário, gente. Assim, as contas chegam, a conta de luz você tem que pagar, a escola do teu filho, o plano de saúde. Gente, é trabalho. Assim, não tem nada de errado se andar com um bom carro, ter um bom relógio, viver bem. Então, assim, e é o que eu brinco nas aulas, já falei essa frase hoje. Eu falo com o pessoal, gente, você não está aqui numa segunda-feira à noite assistindo aula para conhecer a teoria do não sei o que, não é isso. Isso é conhecimento, você precisa de conhecimento que dá dinheiro, porque dinheiro que é o meu bottom line. Claro, ajudar as pessoas com seus problemas, resolver as questões, tudo isso é propósito e vem antes. Quanto Mas mais pessoas você ajudar, quanto mais problemas você resolver, mais dinheiro você vai fazer. E quando você entender que dinheiro é efeito colateral, dinheiro é sequência, isso, dinheiro é frequência, dinheiro é efeito colateral, dinheiro é consequência. Se você trabalha pelo dinheiro, o dinheiro não vem. Agora, se você trabalha para servir bem, fazer um bom trabalho, atender bem as pessoas, o dinheiro é mero reflexo. Léo, vamos lá. Primeira ação, aumentar a influência online. Segunda ação, ser cada vez essa, mais um portador, né, um porta-voz da reforma tributária. E terceiro, a mentoria. Isso, a mentoria vai dar muito bom. A mentoria é o braço educacional, né, do escritório, né? exato, O motor 2. exatamente. A mentoria vai impulsionar muito o crescimento da advocacia. Certamente, certamente. A gente pensa exatamente nesse viés e, assim, até num objetivo de disseminar essa informação de uma forma mais objetiva, sabe? Assim, possibilitar às pessoas acesso àquele ouro também que a gente, assim, de novo, é propósito, tem um amor, tem um carinho por isso também, sabe? De levar as pessoas e possibilitar às pessoas acesso àquilo que a gente acredita que é bacana, como você faz, como tantos outros fazem nesse movimento de mentoria, sabe? É abrir o caminho, é ajudar de alguma forma, Léo, sabe? pega o livro do José Salib Neto, chama a Estratégia do Motor 2. Ah, Ele vai trazer bastante clareza para vocês na estruturação. Não é assim, ele não fala da mentoria, mas ele fala do motor 2 de crescimento, né? E o braço educacional é um baita do motor 2 de crescimento para o teu negócio, para o negócio de todos os advogados. Eu defendo que todo advogado deveria se estruturar e ter um braço de mentoria para ensinar outros advogados. Porque, primeiro, quando ele ensina outros advogados, ele qualifica, né? Ele compartilha a experiência dele. Todos nós que aqui estamos, os 54 colegas advogados que estamos aqui, todos nós temos uma experiência que pode ser compartilhada com alguém, que pode ser ensinada e repassada para alguém. Tem alguém querendo aprender isso. Então, quando você, além de faz isso, você compartilha e faz isso de um negócio, você cria novos pontos de contato, novos pontos de conexão, de novos parceiros
que podem construir novas empresas, que podem fazer novos processos, tocar novos negócios, né? Sem dúvida. E a gente vê isso no dia a dia, Cris. Assim, por exemplo, coisas bobas. Ah, eu dei uma aula 15 anos atrás. Aí pintou um processo no escritório, por exemplo, em Oriximiná, no Paraná, no Pará. Lá em cima, no Pará. Era um negócio super urgente num cliente. Cara, em 15 minutos, eu liguei para uma pessoa no Pará que eu tinha dado aula 10 anos atrás. Oriximiná fica a 6 horas de barco de Santarém. Assim, e era um negócio mega urgente. Você liga para um, para outro, meia hora eu tinha uma pessoa para despachar o processo lá. E aí, são as coisas, são conexões, e assim, isso você só consegue fazer de forma genuína. Assim, não adianta, eu ajudei o cara porque eu quero colher. Puta, não vai vir. É consequência tal e qual o dinheiro. Assim, Sim. você cria o bom relacionamento porque você é uma boa pessoa, porque você cuida daquela pessoa. É o dar antes de querer receber, é o É, servir antes de é querer o, ser é o, servido. nós falamos bastante livro aqui hoje, hein, rapaz? Existe um livro que chama Dar e Receber, de Sim, um autor que é, chama Adam Grant. isso é Ele fala sensacional esse livro. exatamente sobre isso, né? Se você ser um Sobre isso. servidor, né? Aliás, tem um Isso. clássico que chamava Líder Servidor, O Monge Executivo, vários Sim, livros nesse sentido, né? Ô, Léo, já que exatamente. a gente falou vários livros aqui, indica um livro aí, que você leu, que você fala, Cara, putz, esse livro foi bom. vamos lá. Eu ando depois de ter entrado no G10, eu voltei para uma fase leitora, assim, muito por influência do ambiente, de você, Cris, e de todo mundo. E assim, para mim, nesse momento tem dois livros que foram e estão sendo fundamentais, que é A Única Coisa e o Essencialismo. Ó, livraço. É. Por quê? Os dois, para mim, têm um ponto de conexão relevante, que é a história de que nesse mundo Um complementa o outro, né? complementa. Nesse mundo que tem tanta coisa para fazer, tantas oportunidades, você precisa, aprender a dizer não para aquilo que te desvia do teu caminho. E dizer não, às vezes, não é dizer não para aquilo que é ruim, é dizer não, às vezes, para aquela coisa que é boa. E você precisa, você acha aquilo importante, mas você precisa direcionar o teu foco para aquilo que realmente é necessário e fundamental para a tua vida. Então, assim, esses dois livros para mim, e eu sou uma pessoa assim, por essência, até minha própria apresentação lá no início já denunciou um pouco isso, né? Assim, eu pego muita coisa para fazer, pego aulas, e às vezes você precisa direcionar, às vezes não, sempre, você precisa direcionar as tuas melhores energias para os teus melhores caminhos. Então, esses dois livros, para mim, têm sido fundamentais. Ó, o primeiro livro é o Essencialismo, Do Greg Essencialismo, McCrow, acho que é alguma é, coisa assim. e o segundo livro é a única coisa. Se você tá perdido aí no meio de um monte de tarefas, você não sabe exatamente para onde você vai, livraço, tá? Leitura obrigatória. A única coisa e o Essencialismo. Dois livraços, Exato. né? E eu li também um recentemente, eu tenho lido muito os livros do Ryan Holiday, Pô, também, né? o ego é o inimigo, o Pô, obstáculo é o sensacional. caminho. Eu li recentemente o Disciplina é Destino. Cara, assim, as abordagens dele com vida de outras pessoas e colocando o estoicismo junto, nossa, é sensacional. Os livros do Ryan Holiday são sensacionais. Tá? Disciplina, Destino, livraço do High Sim, Holiday. O ego, lendo o obstáculo é o caminho, livraço, que já pelo caminho. Eu não li ainda. você cresce com os obstáculos que você vai enfrentando na vida, obstáculo é o Sei, caminho. Mas, sei. Léo, não sei se você leu O Ego é Inimigo do Ryan Holiday. Ryan Não, Holiday. Se você não sim. leu, cara, leia. Eu ainda não li. Eu tô com Você ele na vai, fila aqui. como você está no Rio de Janeiro, esse livro vai fazer você sentar na beira da praia e você vai falar assim, cara, É isso. Bota você, assim, eu já li os resumos, já pesquisei sobre ele. Ele bota você de volta na tua perspectiva correta de ver que você é só uma pessoinha entre 1 bilhão de pessoas no mundo, é, por melhor que você seja, né? Eu tô isso. com ele aqui comprado para ler. Eu preciso Isso, entrar nele. isso, isso. A gente tem a humildade que nós somos. Todo dia a gente está aprendendo, todo dia tem gente que sabe mais que a gente, que a gente não Definitivamente. acerta todas as vezes, né? E que tá tudo bem, né? É isso aí. Ô, Léo, você tem o quê? 2 meses de G10? 2 meses, dia 10. 2 meses, dia 10. Isso aí. É. Mas ao mesmo tempo é como eu brinco, né, Cris? Assim, eu me lembro em abril de 2023, eu fui na casa da Renata Bilim, minha mega amiga, aí em Alphaville.
Estava passando uma fase complexa da minha vida, enfim, e aí a Renata falou assim: Léo, cara, você precisa entrar no grupo. Aí eu falei, aí eu procurei, pesquisei sobre você, pesquisei sobre o grupo era sensacional. Eu estava num momento que eu não podia entrar, eu voltei pro escritório e conversei com o Caio, falei, cara, Caio, a gente precisa, você precisa entrar, eu não vou conseguir entrar agora nesse momento por conta de demandas pessoais. É, vamos lá, é um projeto nosso, vamos junto. Então, assim, eu acompanho o G10 há muito tempo por conta da Renata e por conta do Caio. E eu ia nos eventos, eu fui já no evento de 24, 2024 e no de 2025. Então, assim, eu consigo enxergar, e assim, sem merchan, mas sendo o cara mais verdadeiro do universo, eu consigo enxergar claramente transformação na nossa advocacia, minha e do Caio, por conta do aprendizado que o ecossistema trouxe para a gente. Então, assim, essa parte toda de geração de conteúdo, de buscar o tráfego pago como uma alternativa, de buscar parcerias, e o ambiente traz uma parceria absurda. Essa história de que a concorrência está no andar de baixo e tá, por exemplo, terça-feira a gente fez um hot seat, né, que você colocou todo mundo em salas, e assim, entra as pessoas de perfis mais diferentes e todo mundo tem alguma coisa para agregar para todo mundo, é sensacional. Então, assim, eu tô, um, muito feliz de estar dentro disso, e dois, eu consigo enxergar a evolução de valor, não só de grana, fechei, até já fechamos parcerias, mas não é nem nessa perspectiva, mas é o valor do conteúdo mais verdadeiro, de agregar conhecimento, agregar informação, agregar amigos, agregar parceria, você saber que tem gente para segurar a tua mão quando você tem uma questão complexa. Dentro do nosso grupo é levantar a mão e falar assim, preciso ontem, eu precisava de um profissional que trate, seja especializado em previdência privada, não sei o que era, fundo de pensão. Eu tenho. Tem lá em É, BH, o grupo, fulano. o grupo é grande, então tem advogado de todo tipo de área lá dentro, né? Qualquer treta jurídica que qualquer advogado do grupo Qualquer. tiver, vai ter alguém no grupo que vai saber estender a mão para ajudar a resolver, né? Sim. E a perspectiva cultural que você dissemina e que tem no grupo, né, por conta da cultura, e não tem jeito, assim, é todo mundo se ajudando. Eu já fui ajudado e eu já recebi, nesses 2 módicos meses que eu estou, e ainda foi período de férias, mas eu já fui ajudado, eu já ajudei, a gente já gerou negócio um para o outro aqui no grupo, já fiz bons amigos, então, assim, de novo. é, Se você que está aí vendo a gente ainda não entrou, cara, tenta, assim, conversa com o Cris. Claro, cada um tem seu ponto, tem seu momento, suas dificuldades, mas assim, não deixa de conhecer, porque, putz, é de fato sensacional. É de fato sensacional. Assim. Ô, Léo, deixa eu perguntar uma coisa para ti. Quais foram os seus maiores aprendizados nesses 2 meses de G10 aí? Cara, assim, eu confesso para você que a cada reunião do grupo eu fico. Eu ainda estou tateando, né? Porque uma coisa é você olhar de fora, batendo papo com o Caio toda semana, e vendo uma coisa aqui, outra coisa é você estar de dentro. Mas, assim, é, primeiro, o como é importante um ambiente. O ambiente, ele te molda de uma forma muito pesada. Eu consigo enxergar na minha vida e com todo o tempo que eu tenho de estrada, assim, como eu falei, voltei a ler mais. é, eu tenho assim um interesse absolutamente genuíno para entender o que todo mundo está fazendo, cara, porque as abordagens que cada um tem na sua advocacia são sensacionais. E tem muita. Você, advogado, que, cara, tá olhando isso de fora, você não sabe o quanto tem gente fazendo coisas interessantes e dividindo os seus modelos de negócio da forma mais pura e genuína dentro do grupo. E, de novo, não tem concorrência. Cara, tem 200 milhões de pessoas no Brasil precisando de advogado, precisando de apoio. Então, assim, eu acho que o maior aprendizado é olhar o quão rico quão rica é a advocacia moderna, a advocacia nova, e quanto a gente tem de modelos de negócio espalhados por aí, e E que gente tem. Agora boa. você imagina, nessas andanças que a gente vai fazer aí, Léo, nós iremos a todos os estados do Brasil, né? Nós já temos eventos marcados em Manaus, Porto Alegre, Goiânia, Recife, Teresina,
Você imagina a quantidade de advogados que a gente vai conhecer, que nós iremos conhecer, Sim. quantidade de casos, quantidade de experiências, quantidade de teses de advogado fazendo dinheiro com coisa que a gente nem imaginava que Nem o cara tava. imagina. Que a gente nem imaginava que o cara estava faturando uma grana com aquilo e o legal, né? A gente vai compartilhar desde o começo essa mentalidade. Então, imagina o quanto a gente vai aprender, quanto nós Sim. vamos aprender juntos. Sem dúvida. E quanto a gente vai conhecer, a gente, e de novo, eu volto para a história do propósito. Claro, pô, gerar resultado, gerar grana, isso tudo é ótimo, mas o quanto isso é transformador. Esse teu projeto, cara, eu acho sensacional. Porque, assim, assim, nessa história de dar aula na fundação, eu viajei muito. Então, assim, ia dar aula no Pará, em Porto Velho, em alguns outros lugares. E aí você consegue ter uma olhadinha de como aquilo é, né? Claro, num tiro curto, 2 dias, você conhece uma outra pessoa. Esse desenho que você está fazendo, você vai levar essa informação, essa mentalidade para cada estado do país. E isso é uma troca, como tudo, né? Você vai estar passando informação e vai estar recebendo informação. Então, assim, eu tenho certeza que no final desse ano, depois dessas 27 incursões, vamos dizer assim, quão mais rico esse grupo vai estar no sentido de informação, de conhecimento. É sensacional. Eu tive uma ideia aqui, né? Nós temos um blog, pessoal, que chama O Fim da Advocacia. Se você digitar na internet, O Fim da Advocacia, você vai cair no blog nosso, que os membros do G10 escrevem artigos para o blog, né? O que que eu vou ver lá, Léo, com a minha equipe, se tem condições de todas as pessoas que estiverem no evento, a gente criar uma aba Manaus, uma aba Porto Alegre, com uma Pô, fotinha de cada pessoa que participou, a área de atuação, a rede social do cara. Você imagina o relacionamento que a gente vai criar dentro, né? fantástico isso, Cris. Achei sensacional a ideia. E é, de novo, uma via de mão dupla. Para o cara que entra, vai ser uma exposição. Para a gente que também está tendo acesso. De novo, eu acho sensacional. Muito bom a troca. Muito boa ideia, cara. Muito boa ideia. Eu tô até anotando isso aqui. Ô, Léo, define o G10 para ti em uma palavra. Cara, assim, pode soar redundante, mas é transformação, cara. Assim, mesmo para mim, mesmo com tanto tempo de história e tal, mas, cara, é incrível como tem gente fazendo coisas diferentes e essa transformação conecta com a ambiência. Assim, como esse ambiente ele te transforma para gerar conhecimento e visões e perspectivas diferentes daquela que você talvez por muito tempo fazendo a mesma coisa de um mesmo jeito, você não esteja acompanhando. Então, assim, para mim está sendo muito transformador, bicho. Muito, Cara, muito, muito, assim, muito. eu não sei vocês, pessoal, mas ó, quando eu falo que toda live eu aprendo, Léo, olha as minhas anotações aqui, ó. Eu Eu também, toda cara. live, Eu fico aqui, ó, vou dar um anotando. conselho a vocês. O que mais vale da live é essa troca, tal, muito bom, mas o que vale mesmo aqui, ó, É o teu esses rabisco, insights, cara, ó, um papelzinho, uma caneta na live, traz muitos insights, né? Muitos insights. definitivamente. É muito bom, Muitos muito bom. insights. Léo, qual foi o teu grande aprendizado da live de hoje aqui? Cara, o meu grande aprendizado da live de hoje eu acho que é uma decorrência até do próprio G10, né? O quanto a gente, falando e saindo da ostra lá, saindo, o quanto a gente consegue trocar informação. 1 hora de. Isso é outra coisa sensacional. Essa é a tua ideia da live. Quem tá vendo não tem ideia do quanto isso é cansativo, porque todo dia, religiosamente, às 8 horas da manhã, tem toda uma organização prévia que o Cristo tem que fazer, mas a quantidade de riqueza de informação que isso gera é um absurdo. Você vê, não estou mentindo, quase todos os dias eu dou um jeito de entrar, nem que seja meia hora, 40 minutos. Então, assim, o quanto tem de conhecimento, de informação. E da live é isso, eu acho que eu tiro o quanto é importante todo dia estar falando, ouvindo e aprendendo. Na verdade, para a ordem invertida. Ouvindo, aprendendo e depois falando, né? Cara, o quanto tem de informação, o quanto a gente precisa fazer essas coisas, conversar, trocar, perguntar, falar, ouvir. Você imagina, Assim, Léo, nós vamos fazer acho que mais de 200 lives, né? Vamos fazer sim, live com todos os membros do grupo. Vamos fazer mais que 200 lives aqui. Eu estou tentando guardar o domingo, né? Para domingo eu estou tentando fazer o seguinte, Léo.
Domingo eu não estou fazendo atividade física, domingo eu estou fazendo live, domingo eu fico na minha caixa do nada. Domingo é meu dia da caixa do nada, eu fico organizando a minha mente, fica a minha família quieta ali, É organizando a necessário. cabeça. Porque eu tô fazendo atividade física todos os dias, fazendo live todos os dias, tô estudando todos os dias. E domingo tô deixando a casa do nada. Rapaz, Hum. mas olha, você imagina, depois de 200 e poucas lives, imagina se somar isso tudo, né? O que que eu tô fazendo, né? Vou contar para você. Nós estamos transcrevendo todas as lives. Sábado tem live, 8 horas. Nós estamos transcrevendo todas as lives com inteligência Óbvio. artificial, criando, né, um documento de cada live e nós estamos arquivando, vamos por assim, arquivando essas lives na inteligência artificial e pedindo ao final, depois a gente vai pedir ao final das lives, quais foram os 10 maiores, os 20 maiores, os 30 maiores aprendizados dessas lives. Isso vai virar um livro, hein? Rapaz, tive Cara, outra ideia. facilmente, Cris. Assim, isso vira um. Tive outra ideia. E aí, gente, aproveitando o pessoal que está entrando aí, cara, isso é gestão de conhecimento gratuita, fornecimento. Isso aqui é função social. Você está dando informação, colocando gente para falar e trazendo informações para todo mundo, independente de estar no grupo. Isso é sensacional. Ó, o que que eu vou fazer? A gente está documentando e guardando lá, mas eu não tinha tido esse estalo que eu tive agora. Você imagina, se é um conhecimento gerado pelos membros do G10, e se nós estamos documentando todo esse conhecimento, né, com a inteligência artificial, e depois a IA vai virar um grande resumo, eu vou pedir para a IA depois preparar o material para compartilhar com os membros do G10 qual é o grande, digamos assim, qual é o grande inteligência coletiva do grupo. Isso aí, inteligência coletiva. Sensacional, sensacional. E assim, o quanto cada live traz de insights, assim, é um barato. Como eu estava falando, claro, não é todo dia que eu consigo, às vezes eu tô com as crianças e tô enrolado, mas eu entro bastante. Cara, eu tô tomando meu café, às vezes lendo um livro e ouvindo ao mesmo tempo a live, porque sempre tem alguém que vai te passar algum insight. Ó, É muito bacana. as lives, as lives, mais os formulários que vocês responderam, os formulários com IA, Sim, gera uma grande inteligência coletiva. sem dúvida. Pô, isso aqui vai virar um material de trabalho assim muito bom pra gente. Porque se eu pegar a live de todo mundo, todas as lives eu peço 3 ações que estão fazendo. Se eu pegar as perguntas são sempre muito comum. Se eu pegar essas perguntas comuns e pedir para que a inteligência artificial faça um cruzamento de dados entre todos, cara, isso aqui Virou um nós vamos virar, material. nós vamos criar mais um livro para compartilhar para os membros do G10, um livro de inteligência coletiva do grupo. Sim, e tem essas, como você falou, as três iniciativas. Cara, se você pegar essas três iniciativas e cruzar a quantidade de ideias boas, e claro, você pegando aquelas que mais se repetem, dá para fazer um baita de um trabalho. Muito bom. Um Isso. baita do trabalho. Deixa eu te perguntar, o G10 funciona? Definitivamente sim. Definitivamente. E de novo, assim, não quero ser redundante, mas assim, funciona em qualquer fase, em qualquer estágio que você esteja da sua carreira. Aí eu sou um advogado que acabou de se formar. Entra que é sensacional. Eu sou advogado que eu estou no meio do caminho. Entra que você tem coisa para. Eu sou um advogado que já tem meu escritório. Entra que. Qualquer fase da sua vida e da sua carreira, ele vai te agregar. Assim, eu sou como eu falei, assim, eu sou um entusiasta do grupo e eu estava para entrar no grupo há muito tempo, assim, por questões pessoais não consegui, mas assim, não perca esse tempo, não perca essa oportunidade, gente. Assim, do lado de dentro, aquela história do cara que está dentro e o cara está fora, do lado de dentro é muito bacana, bicho. É É. muito O que bacana. que a gente vai fazer, pessoal? Depois que a gente preparar esse material, Cleusa, eu posso convidar vocês que estão acompanhando as lives aqui. A gente convida, marca um dia no Zoom, por exemplo, leva todo mundo que está acompanhando as lives pelo Zoom, para o Zoom, a gente faz uma divulgação prévia. E lá no Zoom a gente convida para fazer, quem não é do G10, por exemplo, convida para estar com a gente lá, para que a gente possa fazer um grande resumo, né? Por exemplo, a live com o Marcelo, já passou uma galera toda aqui. Então, essa inteligência coletiva que a gente está construindo aqui, porque deu um estalo, cara. Essa live com você me deu um estalo gigantesco aqui. Que A gente bom, está cara. É a gente tá sensacional. gravando as lives todas pelo Cloud e guardando esse conhecimento dentro de um documento. Mas eu não tinha ainda achado o que fazer com ele.
Então nós vamos transformar isso num grande material de inteligência coletiva, somando mais de 200 mentes do G10. Isso vai ser muito bom, cara. É muito rico, muito rico. Tem muita informação. Isso é muito bacana. De fato, é uma baita de uma ideia, cara. Léo, obrigado, tá bom? Nossa, essa live valeu demais, cara. Você é um cara muito inteligente, né? O Caio é um parceiraço nosso também dentro do G10. Sigam o Léo Ventura, que assim, aconselho que vocês aproveitem as oportunidades do tributário esse ano. Se você está começando a advogar, se você já é advogado com tempo, todo advogado tem uma oportunidade tributária dentro do escritório. O melhor caminho nesse momento para que vocês aproveitem essas oportunidades é via o Léo, via o Caio. Então, se você ainda não segue o Léo Ventura, trata de seguir. É o mastermind do Napoleão Hill, né? A Valéria está falando. É essa a mente É mestra isso aqui. aí. É Essa isso. mentalidade. Cris, cara, muito, muito, muito obrigado. Não só pelo espaço na live aqui hoje, mas, cara, pelo que você tem feito pela advocacia. Assim, é muito interessante, é muito bacana e é muito transformador. É muito bacana você ver, por exemplo, pessoas que saíram do absoluto zero cara, um ano depois o cara tá com 100 mil seguidores, com a sua vida estruturada e chega naquela parte que é as pessoas que são do dia a dia, as pessoas que são do seu destino. Você vê a vida do cara transformada porque, pô, ele consegue cuidar melhor da sua família, do seu filho, tem uma cabeça melhor. Então, cara, muito, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria. Cara, continua, continua. Você estava falando aí, são 200 dias e tal. Não vão, cara, vão ser 500. Sabe por que vão ser 500? Porque daqui a pouco o G10 vai estar com 400, 500. Quando estiver chegando lá no meio do ano, você já Enquanto, entende enquanto eles tiver, todos. enquanto tiver membro do G10 que não fez live Isso. comigo, eu vou tocando essa parada aqui. Eu acho que você vai fazer isso para a vida inteira, meu amigo. Não tenho dúvida. E fazendo bem para as pessoas. Isso assim, muito genuíno. Parabéns, cara. Muito bom. Léo, obrigado, tá bom? Cara, Nada. essa ideia de documentar as lives e criar uma inteligência coletiva, cara, isso foi. Vai ser sensacional. Então, Sensacional. essas coisas você só tem quando você tá no giro, né? Quando você tá É na isso. frequência. Se É você não isso. tiver na frequência, não tiver no movimento, É isso. essas ideias não vêm, né? Cara, não é na ostra, não é fechado dentro de casa. O mundo acontece lá fora. O mundo acontece conversando com pessoas, trocando e aprendendo. É O Léo, isso. a Cleusa está falando, a paixão pelo que faz e a expertise no assunto são visíveis na fala do Léo. Pessoal, nós somos grandes apaixonados, né, Léo? Definitivamente. Cara, de novo, dinheiro é consequência. Isso aqui é propósito, é carinho, é gostar do que faz, é gostar de gente. Cara, Isso. ninguém faz isso só por grana. Quem fizer não vai trazer os resultados que sonha, que É, almeja. É isso. é isso. Obrigado, gente. Foi um super prazer. Cris, Tamo muito, junto. muito, muito obrigado. Léo, Tamo junto. obrigado. Turma, Nada. amanhã, às 8 horas, amanhã, deixa eu ver com quem é a live. Amanhã a live com a doutora Thaís Inácia, ela é advogada trabalhista lá de Goiás, conselheira federal da OAB. Muito provavelmente ela vai trazer amanhã uma série dos bastidores do Conselho Federal da OAB, para onde essas coisas estão indo, a parte de marketing, né? Então, uma live importante também amanhã com a Thaís É Inácia. sensacional, galera. É. Não percam. A Thaís é ótima, ótima, ótima. E no Fora de série. sábado, a live com a doutora Isabela Witzel, Outra. advogada trabalhista, também atua no direito agrário. Então, é uma grande oportunidade para a gente aprender aí. Léo, obrigado, tá bom? Fique com Deus. Nada, Turma, cara. Abração, cara. Fica com Deus. vejo Tudo todos de bom. vocês amanhã às 8 horas em ponto novamente. Grande abraço. Abraço.